Olá pessoal, graça e paz, meu nome é Bianca Ferraz e esse é o nosso podcast Refletindo na Palavra, que hoje, de uma forma bem diferenciada, vem trazer para você uma entrevista maravilhosa que eu tive a alegria e o privilégio de poder fazer com o nosso pastor Clóvis Oliveira, falando sobre os desafios do ministério. Um assunto muito pontual e que com certeza vai abençoar o seu coração. Se você, assim como eu, tem dúvidas e curiosidades a respeito desse assunto, não pode perder. Deus te abençoe. Paz. Amém. Prazer estar aqui, poder apresentar esse podcast de uma forma bem diferente do que a gente está acostumado. E é um privilégio para mim entrevistar você, que é um homem que a gente ama, minha casa ama, uma referência para nossas vidas. E eu quero mais, como todos, conhecer um pouquinho da sua vida, de como foi o seu ministério. E o tema sugerido para esse podcast é os desafios do ministério pastoral nesse tempo. Eu estou com algumas perguntinhas aqui, eu sei que o Senhor tem sabedoria e maestria para poder conduzir esse podcast que vai ser muito especial, amém? Então vamos lá, pessoal, vou começar que o Senhor me ajude, Amém, vai ajudar. Nos ajude. Então, pastor, eu vou deixar o senhor também se apresentar melhor, mas eu queria saber há quanto tempo o senhor está no ministério pastoral? Como começou, como se iniciou e há quanto tempo o senhor está no ministério? Bom, eu não sou muito bom em gravar datas, Mas se eu não estiver enganado, foi no ano de 2004. 2004, e aí fazem as contas aí, me ajude. Ixi, meu Deus do céu. Mas eu acredito que são 16 a 17 anos, não sei. Eu confesso que eu não sou muito ligado a contar datas, Mas se eu não me engano, a ordenação foi em 2004. Antes de ser ordenado ao Ministério Pastoral, eu já exercia, como pastor líder na igreja em São Bernardo, no início da igreja cristã Nova Vida em São Bernardo, como diácono, mas liderando aquela congregação. E que um ano de Nova Vida em São Bernardo foi levado de volta para a nossa igreja mãe, na igreja de Piã, para ser pastor auxiliar do pastor Luiz Fernando. E depois passei pela igreja dos Chavantes. Enfim, aí começou toda... E ainda teve um pessoal que, poxa, tomara a Deus, estejam aí assistindo, ouvindo, pessoal lá de Caioaba, da família lá do Caioaba, que nós passamos por lá também, e Deus tem nos abençoado, nos sustentado até hoje. Amém. Então, não sei, depois vamos ver se a produção faz as contas aí, confirma aí quanto tempo. Amém. E é um tempo bem significante, 23 anos, pastor. Uau, isso tudo? Não, então eu errei a data. Não é isso tudo. Não. Então errou o ano. Eu vou verificar. Tá. Mas assim, tem uma longa jornada, Tem realmente uma grande experiência. E nesse tempo, essa caminhada que o Senhor tem, nesses longos anos, qual é o maior desafio que o Senhor já enfrentou no ministério pastoral? Foram muitos, Assim, identificar o maior é o que a gente precisa pensar. Talvez o que seja mais recente para mim, talvez eu acredito que na verdade o maior desafio foi ter assumido a Igreja Cristã Nova Vida em São Bernardo como pastor-presidente. Porque desde que eu iniciei minha vida na pregação do Evangelho, a serviço de Deus na igreja, eu sempre gostei muito de servir, de seguir, apoiar alguém. Auxiliar, E é muito mais fácil, vamos dizer assim, Com certeza. Alguém falar assim, faz isso, e a gente, então, segue e faz. Quando, então, o pastor Wilson Martins, nosso amado pastor, me fez esse desafio de... Eu estava na igreja em Chavantes e retornar para São Bernardo, e agora assumindo a igreja de São Bernardo como pastor-presidente, e isso realmente foi um pouco assustador para mim, e ainda o é. Talvez por isso seja o meu maior desafio, porque eu até hoje não me enxergo como pastor-presidente, eu não sei fazer isso. Não faz isso muito bem. De falar, eu gosto muito de servir. Não parece, faz muito bem. Mas eu acho que é esse, o maior desafio é esse, é assumir o papel de ter que dizer
aonde todos têm que ir, ou alguma coisa nesse tipo, nesse nível. O senhor sonhava com isso, pensava quando ainda era diácono, converteu e já pensou, imaginou, um dia eu quero ser pastor. O senhor chegou a sonhar com isso ou então o senhor só estava ali, não, eu quero só auxiliar, quero só dar o apoio, suporte? Como é que foi isso? O senhor almejava isso? Não, até hoje eu costumo dizer que eu nunca quis, e se eu pudesse dizer não, eu diria. Eu nunca busquei, nunca sonhei isso. Para mim é assustador de verdade. Mas uma coisa, um princípio que eu aprendi é que dizer não para Deus é um perigo muito grande. E quando eu fui procurado pelos meus pastores, que eles me disseram que tinham a intenção de me ordenar ao ministério, o que passou na minha cabeça foi, eu não posso dizer não, porque eu vou estar dizendo não para Deus. É verdade. E aí as consequências poderiam ser pesadas sobre a minha vida. Eu sempre tive essa convicção. Mas desejar, almejar, buscar isso, eu confesso que nunca busquei, nunca almejei. Isso, claro, não diminui a alegria que eu tenho de servir ao Senhor, a grandeza disso, né? De maneira nenhuma. Mas assim, eu nunca busquei, eu não fiz um planejamento ou sonhei que seria. Muito pelo contrário, achei que lideraria a juventude até eu ficar um pouquinho mais velho e pronto. Verdade. Eu tive o privilégio de te acompanhar junto com a minha família por muitos lugares, Caiuaba, São Bernardo, na própria Piã, né, quando o senhor era líder de juventude. E assim, há uns anos atrás, havia muitos jovens que gostariam de seguir, se preocupavam, né? Eu quero ser um dia pastor, quero ser um dia um músico. E a gente vê que hoje isso tem diminuído, né? Muitos jovens, muitos adolescentes, eles não têm esse interesse, né, em buscar ser um pastor, ser um líder de jovem, algo assim na igreja. Estão muito preocupados com a sua vida particular, profissional. Como que o senhor vê isso hoje? Na sua opinião, por que está acontecendo isso? Essa falta de interesse dos nossos jovens para a vida ministerial. E qual conselho que o senhor daria para eles? Bom, acho que são vários fatores que levaram e que levam até hoje, não só jovens, mas pessoas de todas as idades, a ter um desinteresse na vida ministerial, seja ela como pastor ou como qualquer outra função ministerial dentro da igreja. São vários os fatores, mas eu queria só destacar dois deles aqui, que eu percebo que talvez sejam os maiores, né? Um é o nível de sofrimento que os pastores e líderes têm enfrentado, o número de situações, né, que vêm à tona e que a gente ouve. Eu falo de sofrimento, tanto de situações de pastores que têm um coração na obra e que sofrem por causa da obra, e as pessoas talvez olhando isso ficam com medo e não querem esse sofrimento. Também a situação de, infelizmente, de alguns ministros, alguns pastores e líderes que se deixam levar pela fraqueza humana e acabam caindo, isso vira um escândalo, uma decepção, e desestimula realmente pessoas a exercerem a carreira ministerial. O outro ponto seria, de uma forma generalizada, a humanidade hoje está muito interessada em amontoar as suas coisas, em ter as suas conquistas, né? E percebo muitas vezes na fala de muitos aquela questão de eu preciso ter a minha vida, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo e tal, e não querem abrir mão na possibilidade de não ter aquilo. Que na verdade não é que não vai ter, você talvez não vai buscar com tanta ênfase algo material, mas Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades, né? Então, porém, foge do nosso controle, né? A gente fica totalmente dependente de Deus. Mas é certo de que Deus supre todas as nossas necessidades e nos dá, além das nossas necessidades, Ele nos coloca realmente em momentos de abundância. Eu lembro que o senhor várias vezes falou, conta testemunhos, né, de Deus suprindo suas necessidades, de milagres de provisão quando você realmente não tinha condições.
porque você abriu mão da sua vida profissional para poder, né, como Paulo falou, quem deseja o episcopado, boa coisa almeja. E, assim, é uma vida realmente de renúncia. Eu li algo que eu não sei se é verídico, mas é legal a gente falar, que no tempo de Jesus, quando havia uma comparação, né, sobre ser pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas, e a pessoa que era pastor, ele era muito discriminado. Naquele tempo, ser pastor é você ser a escória, você não era fama, e não é muito diferente de hoje, apesar de que muitos acham, né, e tem feito, né, do ministério episcopal um glamour, e essa não é a realidade. Essa não é a realidade, né? E Jesus deixou o exemplo de que é o bom pastor, de que ele é o bom pastor, de como nós deveríamos andar. Então, nessa visão de vida, de renúncia, né, será que não é isso, né, como o senhor falou aqui bem, que às vezes afasta os jovens de querer participar? Porque o pastor tem que passar por isso, o pastor tem que passar por aquilo, é muito sofrimento. E eu acho que às vezes a gente poderia focar mais também na alegria, né, do que é um ministério episcopal, de que é ser um pastor, porque às vezes a gente foca muito na coisa ruim, nos prejuízos, nas renúncias, e esquece de focar mais, até mesmo dentro da igreja, como é bom, como é glorioso esse trabalho de você cuidar do rebanho de Cristo. Eu acho que poucas igrejas falam sobre isso. E o que o senhor pensa? Será que não está faltando mais isso na nossa igreja e nas nossas igrejas, esses tipos de estímulos para os nossos jovens? Sim, sim. Eu lembro, você falando agora, eu lembrei exatamente do momento em que eu fui desafiado, né? Na verdade, eu já tinha sido reconhecido como pastor, mas eu tinha o meu trabalho e eu tinha acabado de receber uma promoção e algo que eu queria muito, busquei muito na minha vida profissional. E naquele momento, o que pesou foi o poder da palavra de Deus. Eu sempre acreditei e acredito até hoje que a palavra de Deus é a verdade. E nós não podemos só ouvir e tirar lições como se fosse assim, isso tem só um significado. Existem coisas que são literais, que é a palavra de Deus direto para nós, ela se renova a cada manhã. Então, mesmo que tenha sido escrito há mais de 2000 anos atrás, existem palavras que são diretas de Deus para nós. Verdade. E naquela ocasião, eu lembrei do episódio, né, em que Deus pede Isaac. E foi um presente de Deus. É algo que seu pai queria tanto, pediu a Deus, Deus concedeu, e em determinado momento Deus pediu para ele. Verdade. E ele, com muito esforço, obviamente, né, não foi muito fácil, mas considerando a obediência, a honra a Deus maior do que tudo, ele vai para oferecer o seu filho ao Senhor. E aquele episódio veio na minha mente de uma palavra que tinha sido ministrada na igreja pelo meu pastor, o pastor Wilson, e eu me perguntei, e até comentei com a minha esposa na época, não seria este o nosso Isaac que Deus está pedindo? Porque comparando as grandezas, por exemplo, os recursos financeiros que eu já tinha à minha disposição e o que viria, eram, vamos colocar aí, talvez 3 ou até 4 vezes maior do que estava me sendo proposto como alguém na vida ministerial. É difícil então, a decisão. Foi muito difícil. Eu ter que andar pela fé mesmo. Poxa, a nossa filha estava recém-nascida, Stephanie estava bem pequenininha. Então, esses desafios, isso tudo passou na minha cabeça. Mas o que pesou mais foi o poder da palavra. E o desfecho da história foi que, quando o cutelo foi levantado, provou-se para Deus de que o coração daquele homem estava mais interessado em Deus do que em qualquer outra coisa. Até no presente que Deus havia dado para ele. Então, me espelhei nisso. Sabe? Eu acreditava que aquela posição profissional e financeira que eu havia alcançado tinha sido um presente de Deus para a minha vida, que eu havia pedido, que eu havia buscado, consegui. Porém, naquele momento, Deus estava me pedindo e que eu tinha que
mostrar para Deus o quão disposto eu estava de sacrificar até as coisas que eu mais queria, levando em consideração que Ele é o mais importante para mim. Então, talvez a falta de pôr na palavra o peso que ela tem, a verdade que ela tem, o poder que ela tem, a autenticidade que a palavra de Deus tem, hoje talvez seja um dos maiores problemas que desestimula pessoas, jovens, a ingressar na vida ministerial. Realmente é uma vida de renúncia, né? Agora, também vale a pena falar que não é só o pastor que tem que renunciar, né? Porque todos nós somos chamados por Deus para uma vida ministerial. E vivemos uma vida de renúncia. Exatamente. Né? Quando tem um compromisso com Deus, um comprometimento, né, com o Senhor, Ele pede sempre, está pedindo algo para a gente entregar. Exatamente. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Na sua opinião, o que significa uma igreja bem-sucedida? Uma igreja bem-sucedida é uma igreja que mantém uma rotatividade, talvez rotatividade não seja a palavra certa, mas uma continuidade de decisões por Cristo, de batismo nas águas. Eu sempre uso como um termômetro para medir se a igreja está avançando, está bem ou não, a quantidade de pessoas que a gente batiza. Não menosprezando aqueles que vêm de outras denominações, né, a direção de Deus, isso também faz parte. Mas uma igreja bem-sucedida é aquela que cumpre o chamado, prega a palavra, o Espírito Santo de Deus está lá e, por resultado, o pecador se arrepende e confessa Jesus como Senhor e Salvador. É verdade. Amém. Isso sim. Vidas sendo alcançadas, demonstra que realmente a igreja está crescendo, né? Pastor, outra pergunta. Como que o Senhor tem enfrentado esse tempo de pandemia como pastor administrativo? Quais os desafios que o senhor tem enfrentado, tem conseguido superar? E se o senhor puder dar uma dica para pastores, amigos, como administrar, porque realmente tem igrejas que estão numa situação muito difícil, porque as pessoas não vão para a igreja, não participam, e a gente sabe que a igreja, né, precisa dos dízimos e ofertas e tal, para administrar. Como que o senhor tem enfrentado isso? Está conseguindo? Sim, o princípio eu acredito ser o mesmo de sempre, né? Aquele bom feijão com arroz. Você gasta menos do que você consegue juntar, arrecadar no caso da igreja, né? Sim. Esse sempre foi e será o segredo da boa administração. Você nunca gastar além do que você consegue ganhar. Nesse tempo, é um tempo em que muitas pessoas perderam seu emprego, estão enfrentando momentos difíceis e, consequentemente, a oferta ou os dízimos, eles têm uma redução muito grande, muito forte, realmente. Porém, mais uma vez, em primeiro lugar, o peso da palavra. Deus prometeu, a obra dele ele vai sustentar, não desesperar o coração. Porque quando um pastor ele fica muito preocupado, mais do que o necessário, com os recursos financeiros, ele tende a falar, a pregar, a transmitir uma mensagem meio que preso a essa necessidade. Ele chega a pensar, puxa, talvez eu não vou falar isso porque isso vai aborrecer alguém, vai mexer com alguém, essa pessoa pode não mais congregar conosco, e aí é uma pessoa que tem uma participação financeira na igreja significante, e aí vamos ficar em falta. Esse tipo de preocupação não pode nos prender quando estamos no púlpito. Nós estamos lá para pregar a palavra de Deus. É claro, eu não estou falando aqui que a gente tem que chegar lá e ser arrogante e tem que bater na igreja, que já ouvi desse tipo. Não é assim, né? Ainda mais nesse tempo. O tempo de hoje é um tempo em que o povo está precisando de uma palavra de conforto, de consolo. Verdade. Porém, nós também não podemos fechar os ouvidos e dizer, Deus, agora não fala nada não, porque eu já sei o que eu tenho que dizer para o povo, é conforto e consolo. Não é assim. Deus sabe o que o seu povo precisa ouvir. E certamente, se há consolo e conforto que este povo está precisando, que é o que nós estamos vendo, Deus mais ainda vê. E em alguns momentos, ele vai ter também uma palavra de correção. Então, ter esse cuidado, eu acredito ser muito importante,
para que o púlpito, né, o altar, não se corrompa, não esteja preso às necessidades humanas. Mas a dica administrativa é essa, é gastar sempre menos do que se pode ganhar. É um desafio porque talvez, como nós fizemos planejamentos, nós tínhamos todo um projeto de construção, de avanço, e tivemos que rever tudo isso. Tivemos que desacelerar, tivemos que em algum momento parar, em alguns momentos até retroceder um pouquinho. Para quem não sabe, a gente está em obra na nossa igreja, estamos expandindo o local e Deus, pela fé, nós temos visto milagres de Deus, por isso o pastor está falando que a gente teve que reduzir um pouquinho, enxugar dali, mas Deus tem nos abençoado, a gente tem prosperado, graças a Deus as coisas têm funcionado. É isso. Eu deixaria aqui a palavra de Deus que diz que piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Amém. Então, continuar com esse sentimento de humildade, piedade e contentar-se com aquilo que Deus tem nos proporcionado. E buscando sempre que possível melhor, mas satisfeito com o que Deus está nos proporcionando. Sempre contentes. Eu queria saber do senhor, se eu tenho algum autor de livro preferido, o senhor tem algum livro que o senhor gostaria de indicar, pessoal, porque pastor, né, a gente sempre acha que pastor somos teólogos, sabe de tudo, lê muito. Então, se o senhor tem algum autor preferido, se o senhor poderia indicar algum livro, não, esse livro aqui marcou minha vida, ou pode ser livro da palavra, da própria Bíblia mesmo, compartilha com a gente. Uma literatura cristã Sim. que impactou a minha vida no que diz respeito à vida com Deus, né? Eu não diria nem a vida ministerial em si como pastor, mas a vida com Deus. É um livro do autor, se eu não me engano, é Toby Taylor. Sim. É A Casa Favorita de Deus. Muito bom. Ele tem, na verdade, 3 séries, que acho que é A Casa Preferida de Deus, tem outros títulos que eu não lembro agora, mas esse livro marcou realmente a minha vida, assim, meu relacionamento com Deus, sabe? Me levou a um nível de relacionamento com Deus muito, muito bom. Isso eu indicaria, pessoal? Assim, com certeza. Leiam, que vai impactar a vida de vocês. A gente sabe que a gente está com uma geração aí que não quer ler, né? O povo, com essa questão da internet, está na correria, até o próprio WhatsApp agora acelerou os áudios para deixar o pessoal mais acelerado. É verdade. Misericórdia! Gente, não vá por esse caminho, vamos com calma, vamos parar um pouquinho, vamos fazer uma leitura, uma boa leitura. Então é muito importante, porque além de edificar a nossa fé, a gente traz conhecimento. E hoje, meu filho, o tempo e o conhecimento é tudo para a gente poder prosperar na nossa vida ministerial, financeira, enfim, trabalho, conhecimento e tempo. Então precisa haver um investimento. Tá? Vamos parar um pouquinho, vamos ler e, enfim, vale a pena. Pastor, agora última pergunta da nossa entrevista. Qual é a sua opinião sobre as músicas cristãs na igreja? Nesse tempo agora, então, tem vários estilos, worship e tal. Qual é a sua opinião? Então, eu acredito muito que todo mover, né, musical que nós já vivemos vem de Deus. Porém, estilos e vamos colocar assim, mover, é para um determinado momento. Sim. Ele passa. E nós já vimos muitos estilos, né, surgirem. Né? Isso é muito da demanda emocional das pessoas. E eu acredito que seja uma boa ferramenta. O que me deixa um pouco triste é quando canções que se dizem cristãs estão mais preocupadas com um certo romantismo, né? Ou por provocar muitas vezes um sentimento de autopiedade, alguma coisa desse tipo, do que propriamente falar de Jesus e engrandecer. Porque, ao princípio, louvor, eu aprendi isso com o meu bispo, o bispo Walter McAllister, louvor é a expressão daquilo que nós sabemos sobre Deus. É você expressar as verdades que você sabe sobre Deus. Então, vamos colocar assim, o autêntico louvor é aquele que enaltece, engrandece o nome do Senhor. E hoje, na atual, agora no 2021, nós estamos nessa era do worship,
e que nem sempre as canções têm esse objetivo. Às vezes as letras mexem muito com o próprio eu, fala para que a própria pessoa puxa vida, ela tadinha dela, coitadinha dela. E isso, aquela coisa de ficar se lamentando. exatamente, tal. isso para mim é pejorativo, não edifica, mas eu não quero dizer não vou dizer que não seja algo proveitoso. Claro que existem momentos também de adoração em que você se entrega, e mais uma vez eu vou citar o bispo Walter Macalester sobre adoração, ele fala que a adoração é contemplação. Então a adoração ela acontece à medida que a igreja louva o Senhor. Então a gente vai louvando, vai exaltando, vai engrandecendo a Deus, a tal ponto que a gente chega num nível, vamos dizer assim, né, num ambiente ou numa atmosfera em que a presença manifesta de Deus está de forma grandiosa, e ali há uma contemplação. Você está diante de Deus e então você o adora. É quando falta até palavras, né? É quando você derrama mesmo o seu coração. E eu acho muito eficaz hoje as músicas, o worship e tal, para esse sentido. Eu só fico preocupado quando pessoas acham que só isso é o que funciona, só isso que vem de Deus, e não é. Essa semana agora eu lembrei de uma canção que, sinceramente, eu não sei nem cantar. Era um corinho que eu ouvia, e quando eu ouvia aquele corinho, aquilo causava dentro de mim uma convicção de que Jesus estava voltando, que a impressão que eu tinha era que o céu ia se abrir. E eu até procurei na internet, né, e achei algumas pessoas, uma senhora até tocando violão. Ainda bem que tem internet, né? A internet ajuda. Aquela, está chegando a hora de partir, prepara a igreja para subir. É fantástico. Então, isso... Deus não tem limites. Não, Deus não tem limite. E Ele sempre nos surpreende. Com certeza. E deixa eu te falar, o que o senhor gostaria de da respeito dessa nova fase agora? O senhor está com um programa, o senhor também está trabalhando, está empreendendo uma outra área. Gostaria de falar alguma coisa, deixar o seu contato, alguma coisa assim? Então... Nosso pastor é um empreendedor, gente. Não é qualquer pastor, não. É muita coisa. A gente vai tentando, né? Eu acredito que... Não, mas deixa eu te falar, pastor, sabia? Isso é muito importante. O Senhor pode não perceber, mas esse seu comportamento, sabe? De sempre estar buscando coisas novas, aprender, isso atrai e inspira outras pessoas. Com certeza tem jovens na nossa igreja, tem homens, tem mulheres que olham, poxa, meu pastor sempre está buscando empreender, conhecer, aprender coisas novas, porque às vezes a gente não tem essa noção de como a gente está estimulando pessoas atrás da gente. Então eu acho muito legal isso, eu acho que meu pastor é um pastor bacana e assim, vale muito a pena, continua mesmo fazendo, porque inspira muito. Eu fico feliz em saber, eu sempre busquei realmente fazer alguma coisa, acho que o desafio as adversidades, as dificuldades, como a pandemia agora, né, elas provocam em nós uma reação. Existem pessoas que reagem simplesmente não reagindo. Não reagir também é uma reação. Só que uma reação negativa, né? Negativa, com certeza. E Deus sempre espera que nós façamos algo mais. Eu acredito que tudo está no controle de Deus. Amém. Então a pandemia ou qualquer outra adversidade que a gente enfrente, ou dificuldade que a gente enfrente, está dentro do controle de Deus e tem um propósito. E pelo que eu conheço da palavra de Deus e de Deus, o propósito de Deus é sempre nos levar à frente, nos jogar para melhor, para nos aperfeiçoar. Eu acredito que esta é a caminhada. Perfeito nós não seremos nessa terra. Mas quando o Senhor vier nos buscar, aí sim, diz a palavra que nós recebemos um corpo glorificado, e aí seremos perfeitos, como perfeito é o Senhor. Amém. Não nessa condição. Mas enquanto estamos vivendo, o desafio nosso é esse, é de sermos aperfeiçoados em tudo, inclusive na área profissional. Por isso que eu gosto, e mais especificamente neste tempo de pandemia e tudo mais, até como ministro do Evangelho, a gente precisa se reavaliar na questão dos métodos, não do conteúdo. A essência é a mesma. Eu lembro
uma palavra, e Paulo escrevendo aos Timóteo, segunda carta de Paulo aos Timóteo, se eu não me engano, capítulo 4, versículo talvez 12, mais ou menos isso, depois você confere aí. Que Paulo está falando para Timóteo o seguinte: olha, pregue a palavra, ensine, quer seja em tempo oportuno ou não, pregue a palavra, e ele diz lá um termo, com conhecimento e entendimento. E eu entendo isso, que nós temos que manter a nossa essência, que é a própria palavra de Deus, não muda, tá? Mas o conhecimento também está atrelado à forma de comunicar. E a forma de comunicar vai depender muito da atualidade. Como as pessoas hoje estão absorvendo, quanto tempo elas têm disponível, o comportamento das pessoas, isso tudo a gente tem que reavaliar. A questão, por exemplo, de vídeos, né? Entrou esse negócio de lives e tal. Muita eu fiquei, coisa. ao mesmo tempo que desafiado, fiquei muito chateado, e ainda estou um pouco, porque às vezes alguém fala assim, fazer uma live, vou só pegar um telefone, colocar aqui, vou falar e tal, como se fosse assim, não, a pessoa está precisando ouvir a palavra de Deus, então ela tem que ouvir. Então, do jeito que eu falar, estou falando a verdade, então ela tem que ouvir. E eu acredito muito que o pregador da palavra de Deus, o ministro da palavra de Deus, ele tem sim que falar o conteúdo bíblico de forma fidedigna, mas procurar encontrar uma maneira mais eficaz de comunicar. Sim. E hoje é muito dinâmico. Então, por exemplo, desculpe aos irmãos pastores que ainda fazem, né, as lives e tal, mas eu sinceramente não consigo ficar satisfeito em pegar uma câmera que fica aqui 30 minutos que seja, né, com ela. Eu não sei quantos poderiam ser sinceros em dizer para o seu pastor que você assiste do início ao final. Diante de Deus, você consegue ser sincero? Pastor, eu assisto, sem mentir. Bom, eu confesso que tenho dúvidas se alguém realmente consegue ficar. Porque a dinâmica, por exemplo, do ao vivo, quando nós estamos no lugar, por isso que congregar é importante. Não, o vídeo, a live e tudo mais, isso não veio para substituir. A gente precisa entender isso. Sim, verdade. Isso veio só para complementar, com certeza. não para substituir, porque nada vai substituir o corpo presente. Sim. O que a humanidade mais hoje sofre não é exatamente a questão da pandemia, do vírus, mas a necessidade de ficar distante, a falta de um abraço. Existem centenas de milhares de pessoas sofrendo porque não estão podendo dar um abraço. E um abraço é algo simples, mas é algo que cura. Por quê? Transmite uma verdade, transmite um calor, uma proximidade. E na igreja nós sempre tivemos esse costume, né, de estar próximo. Aquela comunhão. Muitas das vezes, sinônimo de culto bom era culto cheio de gente. Oh, que maravilha, rever todo mundo. E hoje nós temos muitas limitações. Não sabemos até quando vamos assim, né? Mas por enquanto temos que manter. Isso gera desafios para nós, mas não para que nós façamos de qualquer maneira. Então, fazer algo novo, mas fazer com qualidade. Se adaptar, não se adequar à modernidade, mas se adaptar a forma, porque a essência continua sendo a mesma. E aí, também para encarar um desafio, que também foi um alerta do Senhor para nós, usando o apóstolo Paulo também na segunda carta de Timóteo, seguindo esse trecho bíblico, que ele fala, chegará um tempo em que não ouvirão, não vão querer mais ouvir a verdade, mas vão buscar ouvir as palavras daqueles que dizem algo que conforte o seu coração, que deixe na sua zona de conforto. E isso realmente hoje a gente vê, porque uma pessoa em casa assistindo, ela assiste o que ela quiser, ela ouve o que ela quiser. Verdade. Né? E se alguém estiver pregando uma mensagem que ela não está curtindo muito, só sair. Ela sai, busca outro.
E quantas vezes alguém foi lá e deu só um curtida, um like, botou um comentário e saiu. Ouço às vezes. Ô, gente, pelo amor de Deus, hein? Eu já ouvi gente falar assim, não, deixei o telefone logado para dizer que eu estava lá, mas eu estava assistindo a live do outro. Misericórdia. Né? Ou assistindo até outra coisa que não tinha nada a ver. Então, enfim, eu acredito que a gente precise se modernizar, utilizar bem, mas com qualidade. Então, de empreender, estou trabalhando, eu acabei sendo apresentado para esse mundo de vídeos, essas coisas. Maravilha. Né? E aí eu gostei muito, gostei bastante. Já tentei fazer muitas outras coisas. Agora, uma última sempre coisa, criativo, né? uma última coisa que eu quero dizer, que eu sempre fiz e recomendo que façam. Nunca tirem o pé do chão. Eu sei quem eu sou e para o que foi chamado. Minha vida ministerial. Então, minha prioridade sempre será cumprir o meu chamado. Amém. A igreja, a pregação do evangelho, servir ao Senhor e auxiliar pessoas a servir ao Senhor. Se qualquer uma atividade que eu estiver fazendo atrapalhar essa minha prioridade, com certeza eu deixo de fazê-la e me mantenho e vou buscar outra. Amém. Sempre como uma segunda opção. Mas a minha primeira opção é sempre pregar o evangelho. Então, você, meu amigo pastor, colega de ministério, cuidado para... agora eu vou virar pastor, youtuber, pastor, né? Cuidado com isso. E tem muito já, né? Já tem bastante. Amém, pastor. Poxa, que legal. É um privilégio estar aqui contigo. Eu que agradeço muito você ter aceitado esse convite. Nosso podcast Refletindo na Palavra, de uma forma muito diferente e muito gostosa. Então, pessoal, em breve vocês vão ver esse vídeo, esse áudio disponível para vocês nas nossas plataformas digitais. E eu agradeço vocês estarem aqui conosco até o final. Deus abençoe. Paz. Amém, gente. Deus abençoe rica e abundantemente a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.